primeiro aprendizado que eu quero tirar do livro de Ruth, para ser para nós uma baliza para os dias difíceis, e se você puder anotar essa palavra, é bem importante que você anote ela, para que você lembre dela. Ainda você vai colocar lá, ó, o que fazer nos dias difíceis, quando o dia mal bater na sua porta, quando alguma situação que você nunca lidar. A primeira coisa que eu aprendo com o livro de Ruth, a primeira lição: não se mova por necessidade. Cuidado. Não se mova pelas circunstâncias. Você pode, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas as decisões mais erradas que você tomou foram aquelas que você tomou baseado na sua circunstância, que você acessou não a Deus para tomar decisão, mas você acessou seu próprio coração, as suas emoções. Você errou. A sua necessidade. Um tempo em que a fuga para essa família pareceu o único recurso no meio da crise. E deixa eu falar, é normal, é do ser humano. Quando a gente está passando um tempo difícil, a gente quer fugir daquilo. A gente quer fugir de dar aquela resposta. A gente quer fugir da pressão. A crise, ela é uma encruzilhada, onde nós precisamos inevitavelmente tomar uma decisão. Uns colocam os pés na estrada da vitória e avançam no meio da crise, mas tem aqueles que buscam o fracasso no meio dos atalhos, que representa Moabe, Ló. Olha como Moabe carregava a origem do fundador dela. Quando eu estive em Israel, gente, eu estava passando, eu ficava muito maravilhada lá. Eram quase 7 horas de diferença do nosso fuso horário. Mas, gente, eu não sentia sono, eu estava tão maravilhada naquele ambiente. E eu lembro que um dia, nós pegamos o carro e ele falou assim, o guia falou: hoje nós vamos passar pela região do Mar Morto, mas enquanto você vai olhar o Mar Morto, a gente vai passar por Samaria. E eu querendo entrar lá em Samaria para achar um poço no meio daquele, da Samaritana. E ele falou: a gente não vai conseguir entrar em Samaria, mas a gente vai passar por Samaria e nós vamos passar perto do Mar Morto. Gente, eu ficava assim, de um lado era Samaria, do outro lado era o Mar Morto, aquela coisa linda, e aí, de repente, perto do Mar Morto, eu olhei assim, um pedaço de terra todo cinza, sem árvores, seco, e dava para ver que era muito grande. Daí eu falei assim: olha, aquela terra lá. Daí ele assim: você lembra de uma terra que Jesus bateu os pés e falou que aqui não ia acontecer mais nada, não ia crescer? Era Corazim, não lembro qual é a terra. Essa é a terra. Você pode jogar uma semente lá, não cresce nada. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que quando o Senhor nos pega, Ele não simplesmente vai lá, olha para o nosso fruto e cura o fruto. Ele vai curar as nossas raízes mais profundas. Não se mova por necessidade. Por isso, você pode fazer escolhas erradas por necessidade. A palavra diz que há fome na terra, por isso ele se movimentou. A Bíblia não diz assim, Ruth: olha, tinha fome na terra, estava difícil aquele lugar. Elimeleque orou, buscou a direção de Deus. Deus falou: filho, vai para Moabe. Não foi assim. Ele tomou uma decisão sem consultar o Senhor, baseado nas suas necessidades. Às vezes, eu tenho visto muito isso, que a gente deseja viver a vontade de Deus. O Senhor derrama dons e talentos na nossa vida, mas o Senhor vai sempre trabalhar o nosso caráter antes, porque Ele não quer comprometer a obra que Ele está fazendo em nós. E para moldar o nosso caráter, Ele vai nos provar muitas vezes. As nossas necessidades diárias nos provam. Tem algumas coisas que você está dizendo sim, que até é ilegal, mas você diz: ah, mas eu estou precisando.
Outro dia uma mulher falou assim, ela ganha cesta básica num lugar, e eu vi ela vendendo essa cesta básica, fiquei sabendo. Eu falei, tá, mas por que você está vendendo essa cesta básica? Ai, porque assim, ó, tudo que tem aqui eu tenho em casa, daí eu preciso de outras coisas, vou vender para comprar. Eu falei, mas isso é errado. Por que você não é sincera com a pessoa que está te ajudando? E a grande verdade era que ela até estava fumando, ela queria, sabe, a necessidade não é desculpa para você mentir, quebrar princípios, valores, para você ser imoral, para você ser desleal. A circunstância não pode ser, ela não pode te movimentar. Eu tiro, lá por casa, eu e Thelma, a gente tem uma frase: a urgência muitas vezes quer roubar aquilo que é prioritário na nossa vida. A gente às vezes fala assim, quer ver, eu e o Thelma é incrível, a gente sempre procura cuidar do nosso casamento. E outro dia eu falei, faz tempo que a gente não sai para jantar sozinho, só eu e tu. Essa é verdade, porque sempre tem uma urgência. Ontem a gente estava tudo certo, a gente ia sair para jantar. Tinha uma live com o Nicolas. Falei, amor, não vai dar, não vai rolar. Semana que vem, em nome de Jesus, a gente vai sair para jantar junto. Mas quantas vezes a gente marcou e a gente falou para urgência? Não, porque nós temos uma prioridade. Então não se mova nas circunstâncias. Outra coisa, o fulano faz um monte de coisa boa para você e faz uma coisa errada, você se move naquela coisa errada que ele fez. Como a gente é injusto. Até em casa, com os nossos de casa. A pessoa faz certo toda, mas ele fez uma coisa errada. Você já se movimenta. Então não se movimenta por necessidade. Não faça alianças com pessoas erradas por interesse, por necessidade. Você pode ter a tendência de fugir de processos e lugares que você precisa passar. Tem gente que diz assim, ai, Deus disse para mim ir lá para aquela cidade. Deus disse ou você está fugindo? Foi Deus mesmo que disse? É Deus que está, ou você está fugindo? Porque, sabe de uma coisa? Vou falar sobre isso para você, que é uma coisa que me baliza. Quando eu sei que é Deus, eu queria muito ficar. Está tudo resolvido. E o Senhor fala assim, agora é hora. Mas quando tiver desejo de fuga, espere tudo se resolver até você sair. Às vezes inclusive até para você sair desse lugar, mas não do jeito que você está saindo. Belém significa casa do pão, o lugar que eles estavam. E a cidade deixou de ser um celeiro para ser um lugar de desespero. Talvez hoje o cenário que nós estamos vivendo hoje é esse. O lugar que era para ser casa de pão, casa de celeiro, está se transformando em casa de desespero. Prateleiras vazias, fornos frios e nenhuma provisão. Posso dar um conselho? Quando você não souber o que fazer e a crise chegar, não se movimente pela necessidade. Cuidado com a carência. Cuidado, fazer alianças precipitadas. Cuidado. Segundo, voltar para quem saiu errado pode ser a única saída, e volte para consertar. Momentos de crise, a gente tem a tendência de olhar para fora, de apontar o dedo, de culpar. É natural, gente, é nosso, meu, é seu. A nossa primeira reação é dizer o outro foi errado, o outro foi culpado. Mas no meio dessa crise, qual a sua responsabilidade no meio dela? Às vezes a gente vai ter que voltar para consertar. Porque quando Noemi se vê sem o marido, e sabe qual é o problema de a gente ir para o lugar errado? Porque a gente pode perder muito no lugar errado. Às vezes você está perdendo, para um pouquinho. Quem sabe não é hora de uma volta para um lugar que você não deveria ter saído. E eu não digo só volta, gente. Eu não digo só uma volta
para lugares físicos, eu estou falando até lugares em Deus. Coisas que você deixou de fazer, que você precisa voltar e consertar.